Fala, guerreiros da segurança do trabalho, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Barbosa, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho e também coach. Ah, você não sabia que eu também sou coach? Pois é, eu sou coach já tem algum tempo, alguns anos já que eu estudo coach e o comportamento humano. Respondendo a várias perguntas, alguns e-mails, alguns WhatsApp me perguntaram: Ricardo, como implantar o plano de ação dentro da segurança do trabalho? Eu resolvi gravar esse vídeo, essa aula, falando justamente sobre plano de ação. Para isso eu trouxe algumas ferramentas do coach que você pode implementar, não só, saca só a sacada, não só na sua empresa, mas também na sua vida. Você pode usar essas ferramentas que eu vou passar para vocês hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar dessas dicas, dessa aula sobre plano de ação. Então, galera, continuando a nossa aula, nós temos que ter ideia o que é um plano de ação. E eu vou falar para vocês o que é um plano de ação com base no que eu acredito, na minha filosofia do coach, na minha experiência de vida, no que eu aprendi ao longo desses anos na minha carreira. Foco é a primeira coisa para um plano de ação. Então vamos lá, eu preciso ter foco. Meu plano de ação precisa ser focado para alcançar alguma coisa em qualquer área que seja, seja na segurança do trabalho, seja na sua vida pessoal, é preciso ter foco. Se você não tiver foco, não adianta você fazer planejamento. Foco com clareza, o que eu quero planejar. Qual é o planejamento? Se é na segurança do trabalho, vou dar um exemplo. Vou trabalhar com redução de ruído, redução de danos auditivos ou de perda auditiva. Esse é um foco. A partir desse foco, eu faço todo um planejamento estruturado. Então a primeira coisa para um plano de ação é ter foco muito bem claro e muito bem definido. O segundo passo que eu tenho que ter muito bem definido depois do meu foco, eu vou chamar de planejamento. O que eu vou planejar? Eu vou dar mais um exemplo na segurança do trabalho. Vamos imaginar que é a perda auditiva que é o meu grande problema dentro da empresa. Então eu preciso planejar, eu já tenho foco claro, é a perda auditiva que eu preciso planejar e fazer um plano de ação para diminuir essa perda auditiva. Então eu começo com um planejamento. No planejamento, especificamente para esse caso, eu tenho uma série de sequências que eu vou planejar. Uso de EPI, eu vou trabalhar com os controles dos exames ocupacionais, eu vou fazer palestras de integração e conscientização, enfim, eu começo a planejar o que é necessário para reduzir a perda auditiva. Esse foco principal, claro, definido, o planejamento do que eu preciso fazer para atingir o meu foco são os passos, 2 primeiros passos para um plano de ação. Terceiro passo para um bom plano de ação chama-se justamente ação. O problema é que tem muita gente que sai por aí agindo sem planejar, ou que planeja e nunca age. O ideal o que é? Ter foco bem definido, ter um planejamento e entrar em ação. Não tem muito segredo, entrar em ação, estipular prazo, estipular quem vai fazer o quê, quando começa, ter alguém para fiscalizar ou você mesmo se fiscalizar, se autopoliciar, se você está entrando em ação igual você planejou. Não tem muito segredo. O segredo é ação. Pensei com um foco bem definido, planejei o que eu queria, entro em ação. É simples. Um bom plano de ação, ele exige ação. O quarto passo para um bom plano de ação chama-se melhoria contínua. Eu tenho que sempre pensar em estar melhorando a cada etapa. Eu foco, planejo, vou fazer ação e penso sempre no que eu posso melhorar, no que eu posso agregar no meu plano de ação. O último passo, resultado. Um plano de ação onde não tem foco, onde não tem planejamento, onde não há pensamento da melhoria contínua, não vai chegar no resultado ideal. Então eu preciso entender o que eu quero, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Bom, guerreiros, agora que eu tenho foco, eu vou te mostrar como que o Ricardo, como que eu e minha equipe trabalhamos com planejamento. Eu uso uma ferramenta do coach chamada Roadmap. É bem simples de se fazer. O que é importante é você ter foco. Então eu já tenho foco no que eu quero, eu já tenho clareza no que eu quero, eu já tenho foco. O meu foco é o que vai direcionar todo o meu plano de ação. E eu tenho aqui o que a gente chama de ponto A, aonde eu estou. Aqui, como exemplo, a gente está trabalhando a questão da perda auditiva, a diminuição da perda auditiva dentro de uma empresa.
Ponto A é onde eu estou. Ponto B é o que eu quero. O que eu quero para esse exemplo é 0 perda auditiva. Eu quero 0 perda auditiva. Legal, esse é o meu ponto B. Aonde eu estou? Ponto A, eu estou tendo perdas auditivas dentro da empresa. Ponto A, aonde eu estou. Ponto B, aonde eu quero chegar. O Roadmap é uma ferramenta básica do coach que a gente trabalha ao inverso. Eu já parto do princípio da minha mente que eu já estou com 0 perda auditiva. Vamos imaginar que você vai implantar um plano de ação para 1 ano. Em 1 ano reduzir a perda auditiva dentro da sua empresa. Daqui 1 ano, exatamente daqui 1 ano, eu atingi 0, não tenho mais perda auditiva. Qual foi o passo anterior que eu fiz a ter 0 perda auditiva? Ah, legal, vamos imaginar que você tenha sido certificado por uma consultoria médica. Ou o SESMIT te validou. Qual foi o passo anterior a essa certificação do SESMIT? Ah, foi realizar aferições em máquinas e equipamentos e comparar com os índices de perdas auditivas. O passo anterior foi verificar, fazer um levantamento, quantas perdas auditivas existiam no ano. O passo anterior que eu tive a isso, bom, decidir que as perdas auditivas seriam meu foco. Olha que legal, o planejamento começa a ganhar vida. O meu plano de ação com o Roadmap, ele começa a ganhar vida. Ponto A, perdas auditivas. Então eu decidi que esse seria o meu ponto de ação. Parece que está faltando alguma coisa. Claro que está. Você começa a fazer o que a gente chama no coaching de ajuste fino. Ah, o próximo passo é conscientizar trabalhadores. Tem algum outro próximo passo? Tem. Aqui nós vamos decidir que é preciso comprar um equipamento melhor. O que eu preciso mais? Eu precisava treinar o meu colaborador. Eu precisava fazer um treinamento ou uma sequência de treinamento com o meu colaborador. Fiz esse ajuste fino etapa por etapa, cheguei no meu foco, no meu ponto B, onde eu quero, que é zerar as perdas auditivas. Vem um próximo passo. Depois que eu fiz o meu ajuste fino no meu roadmap, na minha ferramenta do coach, para o meu plano de ação, é verificar quem vai fazer o quê, quem vai treinar, quem vai comprar, quem vai ser o responsável do SESMIT para validar que não está havendo perda auditiva. Quem vai fazer o quê? O segundo passo mais importante. Esse passo é muito importante para o teu roadmap. Eu preciso estabelecer meta com prazo. Então eu preciso de prazo. Para cada uma dessas etapas, depois de passar do ajuste fino, eu preciso estabelecer um prazo. Uma vez que eu estabeleci prazo em cada uma das etapas do meu roadmap, eu vou destrinchar essa etapa em pequenos prazos. Quem fazendo o que com prazo? Quem fazendo o que com prazo? Muito importante também, quem fazendo o que, prazo e quanto vai custar isso? E quem vai pagar? Quanto vai custar e quem vai pagar? É importante estabelecer quanto isso vai custar. Quanto isso vai custar? Lembrando que na segurança do trabalho, a questão de quanto vai custar é irrisória quando a gente pensa em perda auditiva. Quanto custa para um trabalhador ficar sem poder ouvir? Não tem preço, gente. Mas eu preciso entender se a minha empresa vai ter grana naquele momento ou naquele prazo que eu estabeleci para cumprir as etapas. Talvez eu tenha que esticar um pouquinho mais. Ao invés de 1 ano, eu estabelecer 1 ano e meio, 2, não importa. O que é importante é entrar em ação com prazo, quem faz o quê e quem vai pagar. Resumindo a nossa aula sobre plano de ação, vamos pensar nele? Vamos lá ver como é que nós falamos até agora? O mais importante então é ter foco, clareza. O que é importante é qual é o seu foco. Qual é o seu foco? Planejamento. A segunda etapa para um plano de ação é planejar, não é agir. Foco, planejamento. Terceiro, ação.
as ações que eu planejei, melhoria contínua. E por fim, o resultado, o que eu espero do meu plano de ação. Verificando se o que eu planejei com foco claro no planejamento é o resultado que eu vou atingir. Importante também lembrar quem vai fazer o quê, o prazo e quem vai pagar a conta. Um abraço, a gente se vê por aí, espero que tenham gostado da aula. Dá um like, curte, compartilha. Tchau!